A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e também para os nossos amigos internautas no canal nosso no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e hoje aqui com uma presença muito especial. Nós estamos com o nosso companheiro Carlos Santana, de Volta Redonda, mais conhecido e unicamente conhecido como Santana, né? Não chamem ele de Carlos, que senão ele não responde, fiquei sabendo isso ontem. E o Santana está aqui com a gente nos estúdios para esse ciclo de palestras em Barbacena, falou ontem na Semana Espírita, vai falar hoje à tarde para os jovens e aqui hoje na rádio vamos falar sobre um tema importante, não muito comentado, não muito falado, mas que a gente precisa abordar, aprender, compreender para melhor viver. Vamos falar sobre sexualidade na visão da doutrina espírita, aproveitando a lei de reprodução que Kardec nos traz no livro dos Espíritos. Então acompanhe com a gente o nosso programa de hoje sobre sexualidade e aproveite para fazer suas perguntas. Ligue para nós no 3332-1517, 3332-1517, mande seu WhatsApp no 98413-8111. Aproveite e faça suas perguntas. Aproveite que o Santana está aqui, é conhecedor do assunto, é estudioso, bastante estudioso dos assuntos da doutrina espírita e vai poder falar para a gente um pouco mais com profundidade sobre essa questão. Bom, convido vocês então neste momento para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente gratidão. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos direciona todos os dias de nossas vidas. Obrigada pelo alimento, pelo abrigo, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, por todas as oportunidades de estudos. Obrigada, Senhor, pelo Evangelho do Cristo, que é luz em nossa caminhada, e pela doutrina espírita, que nos auxilia a compreender por que estamos aqui, o motivo das dores, para onde vamos e como melhor viver. Agradecemos assim, Senhor, tudo que o Senhor nos concede e encaminha até nós, pois sabemos que ainda que sejam dificuldades, desafios, são para o nosso crescimento. Que o Senhor nos abençoe, nos auxilie a enfrentar todos esses desafios que diariamente chegam até nós. Mas principalmente, Senhor, se pudermos lhe rogar algo, rogamos por toda a nossa irmã humanidade. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que enfrentam as guerras, o medo, a fome, as tragédias físicas e morais. Que o Senhor abençoe todos esses seus filhos e que nós, enquanto filhos teus, colocados na terra para a transformação deste orbe, possamos trabalhar na construção do mundo que nós desejamos para nós. Que haja mais fraternidade, luz, paz e amor para todos aqui neste lindo planeta chamado Terra. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Santana, nós temos o capítulo 4 das leis morais, dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre a lei de reprodução. E aí eu te pergunto, a lei de reprodução, por que estaria então dentro de uma das leis naturais que Kardec coloca para nós nessa organização do Livro dos Espíritos? Um bom dia. Bom dia. Bom, Kardec, quando questiona isso, nós sabemos da inteligência do codificador, né, a grandeza do conhecimento dele, inclusive. Kardec falava 11 línguas, das quais nas 8 ele era fluente. Então era um indivíduo extremamente inteligente, um dos melhores professores do Instituto Pestalozzi. Então, como todo indivíduo inteligente, ele focou naquilo que seria mais importante. Então, quando ele questiona acerca de reprodução, ele sabe da necessidade, ele queria apenas uma confirmação do plano espiritual. E eles confirmam que é necessário a reprodução para que a espécie possa perpetuar. Então, qualquer tipo de influenciação
ou algum tipo de tentativa de paralisar a reprodução, ela naturalmente levaria à decadência da espécie. E como em todos os sistemas já foram demonstrados, quando uma espécie começa a decair, outras assumem. E como aconteceu com outras espécies, nós assumimos. Em algum momento também nós seremos substituídos por seres superiores, melhores. Provavelmente nós mesmos em forma espiritual, mas assumindo novos corpos, novas situações. Mas ele coloca por quê? Porque a lei, quando ele coloca como lei moral, lei natural nesse caso, ela é imutável. Né? A lei natural é imutável. O plano espiritual deixa isso muito claro. A lei humana, ela altera-se a cada tempo, de acordo com a cultura, com a conveniência, em muitos casos, principalmente em questões políticas. Mas a lei humana, a lei natural, ela não tem mudança, porque Deus é perfeito em tudo que é, em tudo que faz. Agora, Santana, é um assunto que ainda traz muito tabu, né? Sem dúvida. Você, como teólogo, né, que estuda aí muita questão das religiões e das diferenças de abordagem de determinados temas, né? A gente vê que falar sobre sexualidade é um assunto que ainda hoje, né, é um assunto velado, ou que as pessoas têm um pouco de dificuldade, de constrangimento. E eu te pergunto, como abordar essa temática nas casas espíritas? Hoje você vai falar para os jovens especialmente, Sim. né? Mas abordar essa temática nas casas espíritas para que a gente consiga passar o conhecimento, passar a informação, mas sem também criar uma ideia de que é algo banal ou algo que não se deve dar o devido respeito ou importância ao tema. Bom, vamos lá. Entendemos assim, dentro da área da filosofia, nós defendemos que para cada público há uma fala. Ou seja, você tem que fazer com que seu público te entenda. A melhor forma de você passar qualquer tipo de informação para evitar o tipo de constrangimento é você ser firme no que você fala, sem que as pessoas percebam que você está constrangido com aquele assunto. Porque instantaneamente as pessoas vão começar a rir, vai constranger outros. Então, quando se fala, por exemplo, em órgão sexual, as pessoas não esperam que fale assim, o piu-piu do homem. Né? Não, é o pênis, dedo, né? O pênis, a palavra técnica é essa, é a palavra científica. Não vai falar também palavra de baixo calão, porque não tem função, não é o local, não é para isso. Mas existem pessoas que quando você cita a palavra pênis ou vagina, ficam horrorizados. Você falou pênis e vagina na palestra. Eu falei assim, misericórdia, que nome você queria que eu desse? Né? Me dá um nome então, o homem, eu vou chamar de A e a mulher de B. Então o homem vai introduzir o A no B, sabe? É uma questão que você tem que estar firme, ou seja, se você tem base para falar, você está embasado, você vai naturalmente eliminando o constrangimento, porque as pessoas vão prestar atenção com seriedade, e aqueles que vão sempre querer fazer uma piadinha, uma brincadeira, isso é natural, todo grupo tem, ele vai ficar constrangido de brincar com isso, porque ele vai ver a importância. E você, para o jovem, então você tem que falar abertamente, entendeu? Em sendo possível, fale com grupos, idades diferentes e momentos diferentes, para evitar o constrangimento. Cada um de acordo com a sua maturidade. Cada um de acordo com a sua maturidade. Você vai usar a linguagem, né, o formato específico para aquele grupo. Então, o jovem gosta que você fale mais claramente, mais abertamente, sem medo, sem nenhum tipo de trava, como você disse. Né? Nós temos que falar de maneira aberta, porque isso é verdade, a verdade tem que ser dita, ela pode doer, mas ela tem que ser dita. E agora, a forma com a qual eu vou passar a verdade é outra história, mas ela tem que ser sempre passada. E falar, inclusive, sobre as doenças, sobre a ideia, porque usa camisinha, a camisinha ela tem 3% de possibilidade de falha numa questão de gravidez. E isso está no rótulo dela. Então, usa camisinha e nunca vai engravidar. Isso não existe. Além dela romper em alguns momentos, mesmo que ela não rompa, ela tem 3% de chance de engravidar. Então, não é assim. Né? Não existe um meio. Aí vem vem as pessoas que são adeptas do celibato, vão dizer que o único método que é 100% realmente a prova de gravidez é não fazer. Mas Paulo de Tarso diz que o ideal é que não se case, mas se você sentir-se fervendo, ou seja, a vontade dilacerante, você fica desesperado pensando nisso o dia inteiro, é melhor casar. É muito melhor, porque senão vai para balbúrdia, vai para bagunça. Aí piora bem mais, e né? o sexo ele é uma coisa sagrada. Eu não estou dizendo que isso, então é sagrado porque foi instituído para reprodução, mas também para ser prazeroso. Mas tudo que você coloca o prazer em primeiro lugar vai cair na perdição, ou seja, você vai se perder, você vai viver a sua vida de maneira desequilibrada. Então, tem uma função.
E falar para o jovem dessa maneira, de maneira firme, sem mimimis. Não sei se vocês usam essa expressão aqui, a gente usa muito no estado do Rio, muito mimimi, né? Muita conversa fiada, muito não me toque. Falar de maneira aberta, tranquila. Para as pessoas mais idosas, já bem mais idosas, elas estão acostumadas com um linguajar diferente, então você tem que ir mais, né? É aquilo que eu falei, mudar o formato e mudar a linguagem. Mas a verdade tem que ser dita. Né? Tem que se falar sobre isso. Agora, Santana, ao longo dos milênios, né, dos últimos séculos, o sexo também sempre foi tratado como um pecado. Ou seja, na verdade, o sexo é meramente, exclusivamente um ato de reprodução, só pode, né, existir esse conceito, só pode ser feito para fins de reprodução, fora disso seria pecado. Hoje, como que a doutrina espírita trabalha essa questão? Você falou um pouquinho, mas vamos aprofundar mais. Sim. Como que a doutrina espírita trabalha a questão da sexualidade, como essa troca de energias do casal, como um momento de comunhão do casal e que também fortalece a união? O que acontece? Indo ao quesito pecado, né, vamos deixar claro para o público, que pecado, para nós na teologia, o pecado é o equivalente na psicologia ao conflito. O que é o conflito, que é o pecado? Você ir contra as suas próprias convicções. Então você defende, por exemplo, que receber um troco errado, um troco a mais é errado e eu não faço jamais, isso é absurdo, isso é errado. No dia que você aceitar um troco errado, você vai se corroer. Por quê? Porque você aceitou, você definiu para você que isso é errado, então você está indo contra um conceito. O pecado é a palavra que nós usamos na teologia para a palavra conflito. Ou seja, você está indo contra as suas próprias convicções. O sexo foi tratado como pecado por conta da ideia do pecado original, que até hoje uma grande, imensa massa não entendeu que o pecado original não tem coisa alguma a ver com sexo. O pecado original é a desobediência da lei divina. Então, quando nós somos desobedientes, não tem nada a ver com sexo. Porque o texto bíblico é muito claro, se nós buscarmos o texto original, nós vamos perceber que lá deixa, até nas nossas traduções em língua portuguesa, algumas muito porcamente feitas, mas ainda assim algumas trazem isso muito claro, a tradução correta do texto, dizendo que os filhos dos homens se uniram aos filhos de Deus. Então, o que seria isso? Se você olhar dentro do conceito da desobediência, o filho do homem seria os filhos que o ser humano teve após a desobediência. E os filhos de Deus, aqueles que existiram antes da desobediência. Então, não tem nada. Alguns ainda vão colocar, mas é anjo. Não, nada a ver com anjo. Conversa fiada. Além do que, nós vamos ver ainda, mais uma vez, no quesito do pecado e da reprodução, a penalidade para a mulher, para o sexo feminino, pela desobediência, biblicamente foi parir com dor. Ou seja, então paria sem dor antes. Em tese. Ou seja, então já viu o sexo. Já vi. Só que aí o que acontece? Ficou mais claro isso depois, porque vai dizer que então eles perceberam que estavam nus, porque passaram até a malícia, vamos dizer assim. Mas isso é claro que é mitológico, a gente tem que desvincular esses mitos do texto. Tem coisas ali que são realmente fantásticas, mas tem coisas que são fantasiosas. E tem coisas que são incríveis, que assim, para a época, é muito vivo, aquela informação muito clara. Né? Quando se fala, por exemplo, que o homem foi feito do barro. A química já provou que todos os componentes químicos do corpo humano se acham na Terra. Então não fomos feitos do barro, mas que da mesma matéria do planeta é. Então, quer dizer, tem coisas interessantes ali, mas tem muita fantasia. Então gerou essa ideia do pecado. Então as pessoas passaram a entender que o pecado era o sexo, e o pecado é a desobediência da lei divina. Não tem nada a ver com o sexo. O sexo é natural. Agora, vindo para o quesito da doutrina espírita, quando dois indivíduos se unem sexualmente, sejam eles heterossexuais ou homossexuais, não importa. Para nós isso não faz diferença. Isso é apenas um preconceito. E se você é preconceituoso e está ouvindo, meu irmão, me perdoe, mas eu entendo que todo preconceituoso, ele antes de mais nada é um idiota, mas isso tem cura, tá? Tem tratamento e cura. É só estudar, só pesquisar, só desenvolver o conhecimento. Porque o texto, sabe por que eu afirmo isso? Porque o texto sagrado diz em 8 livros diferentes, 10 vezes a mesma frase: o Senhor não faz acepção de pessoas. Se o Senhor não faz, quem sou eu para fazer? Se Deus não faz separação entre nós, quem sou eu para ter o direito de fazer separação entre nós? Então isso é conversa fiada. Mas, voltando, quando um indivíduo se une a outro, seja homo ou hétero, um relacionamento,
homoafetivo ou heteroafetivo, não importa, existe uma junção de auras, existe uma ligação de energia e há uma alimentação em fluxo de ambos, um para o outro. E a ideia é manter esse equilíbrio, manter isso por quê? Porque isso não seria tão simples para 3, 4 pessoas como existe nas questões de poligamia. Certo. Mas por isso a doutrina é tão focada na ideia da monogamia. Aquele negócio, você teve um namorado, você teve uma relação sexual, ok, paciência, faz parte. Não vamos falar nada de celibato, isso hoje em dia é uma coisa complicada. Mas terminou o relacionamento por alguma razão, vocês terminaram bem, tipo assim, realmente não dá mais, tal. O vínculo energético é quebrado de uma maneira mais tranquila. Uhum. Agora, quando termina porque um não quer mais e o outro ainda quer muito, isso gera uma demanda energética complicadíssima. Então, ambos vão ter o campo energético vibracional debilitado. Uhum. E isso vai influenciar em todos os campos da sua vida. Porque nós somos espíritos e nós basicamente somos energia. E tudo que gira ao nosso redor é energia. Então, o André Luiz diz que a única barreira que o espírito conhece é a fluídica. Então, nós vibramos num campo diferente. Quando há essa quebra de imediato, há esse desequilíbrio energético. Então, principalmente quando a pessoa começa, está com um, está com o outro, essa ideia do ficar. Uhum. Cara, a ideia parece ser bacana em princípio, ficar, porque não, fico com ela, não sei se vai dar certo. Tal. Não, isso é horrível. Porque você fica fazendo mini junções energéticas e isso vai complicar extremamente a sua vida. André Luiz fala nas suas obras dos compromissos assumidos, como ocorre no plano espiritual depois. As situações que ocorrem, a demanda que ocorre por conta disso. Então, ainda que o sexo seja natural, as pessoas vão dizer, não, mas é o meu corpo, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim não, porque nós estamos no Setembro Amarelo e ainda que o corpo seja meu, se eu tirar minha própria vida, eu entro num processo de degradação espiritual enorme. Sim. E eu vou naturalmente, como eu comentei inclusive ontem, por lei de afinidade, nós vamos para a pior área do umbral, que é o Vale dos Suicidas. Nós não somos levados para lá, nós buscamos isso por afinidade. Uhum. Então o corpo é meu, mas Paulo de Tarso também diz, em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Certa vez eu estava fazendo dieta e eu precisava emagrecer, para quem está vendo pelo vídeo, eu era 40 quilos mais do que eu tenho hoje. E eu cheguei num cliente meu, eles estavam fazendo uma torta de chocolate linda para comemorar o aniversário das pessoas, eu amo torta de chocolate. Aí cheguei lá e falei assim, Santana, você quer? Eu falei, quero. Então toma. Eu falei, não, obrigado. Ué, você não pode? Não posso. Ué, então toma. Não, quero. Não, obrigado. Ué, você quer e pode, por que você não come? Porque eu não devo. Tá certo. Entendeu? Ou seja, eu queria, e eu poderia, porque eu posso tudo, Paulo diz. Mas na segunda parte, Paulo já nos alerta para o vício. Todas as coisas me são lícitas, mas jamais me deixarei ser escravo de qualquer uma delas. Ou seja, quando você se torna escravo da sua sexualidade, quando você se torna escravo da sensualidade, de ter que ficar se mostrando, achando que você tem que encantar todo mundo, que é maravilhoso todo mundo passar pela rua e te ver, você literalmente se torna escravo disso. E o tempo, ele é formidável. A forma física, o tempo vai com certeza degradar. E quando você perder isso, o atrativo físico, você vai instantaneamente perder a falsa alegria que você tinha. Porque a psicologia ensina que a felicidade está em mim, nem no outro, nem nas coisas. Se eu dependo de você para ser feliz, quando você parte, ou você para um outro local, ou você morre, você faz a partida definitiva, eu vou ficar infeliz. Porque a minha felicidade depende de você. Não existe isso. Então a pessoa às vezes ela depende do que o outro vê. E isso o tempo vai fazer mudar. A necessidade da monogamia é essa, porque é um campo energético que tem que manter o equilíbrio. Todo desequilíbrio energético vai causar danos em várias áreas da sua vida. Então a gente vê, né, Santana, que a gente sai daquele é proibido, não pode, é pecado, só pode após o casamento, com várias restrições, né, ou seja, um extremo para um outro extremo do tudo pode, tudo eu posso fazer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, igualando homens e mulheres nos equívocos. Sim. Porque às vezes as mulheres buscam a igualdade ao invés das coisas boas, às vezes a igualdade nos equívocos, né? Exatamente. Então a gente passa de um extremo para outro extremo e a gente talvez precise buscar justamente o caminho do meio, né? Nem de mais para um lado, nem de mais para o outro. Como o taoísmo, que é o caminho do meio. É buscar o ponto de equilíbrio. A doutrina sempre preza essa ideia do equilíbrio. O sexo ele foi instituído por Deus.
É para ser para a reprodução, mas também para ter prazer. Eu costumo dizer que se não fosse para ter prazer, seria extremamente doloroso e seria uma coisa assim que a mulher ia pensar 10 vezes antes de ter filho. Até para reproduzir, melhor não, porque dói demais. Vai doer mais que uma pedra nos rins. Dói mais que o próprio parto, né? Então é melhor não. Então ele é para ser prazeroso também, porque isso faz com que o casal se mantenha unido. Mas ele não pode ser o ponto focal. Ele é algo importante no relacionamento, mas ele não pode ser o foco. Porque se ele for o foco, o casamento que gira em torno somente do sexo vai decair. Ele vai quebrar quando é natural que com o passar dos anos esse casal tenha diminuída essa frequência sexual. Então, instantaneamente o casamento vai quebrar. Então, não pode ser o ponto focal. Ele é algo realmente importante, mas não é o foco de um relacionamento. Bom, voltamos agora com o nosso bate-papo. Santana, a gente está com uma pergunta aqui de uma ouvinte. A Josane, ela gostaria de saber o seguinte: qual que é a orientação dos pais para os seus filhos e filhas, principalmente, né, na adolescência, com relação à questão da masturbação? É um assunto também delicado que a gente também precisa entrar no tema, né? É sim. Eu poderia usar um argumento interessante e dizer para ela, qual é o nome dela? Josane. Josane, 3 horas da tarde hoje, lá no IFET, falaremos sobre isso, inclusive com os jovens. Tá? Mas falando de uma maneira mais tranquila. Mas veja bem, não há nenhuma anomalia nisso. Isso faz parte, isso tem a ver com hormônio, ajuda inclusive a controlar vamos dizer assim, o fervor que Paulo de Tarso diz. Ansiedade, né? A ansiedade, então faz parte. Mas como tudo na vida é necessário equilíbrio. Porque se não houver equilíbrio, a conta de água na sua casa fica uma coisa horrorosa, porque os banhos vão ser todos de 1 hora, e muitas vezes a criança entra, o jovem entra, o chuveiro ligado e ele sai seco. Então, é claro, mas vamos falar melhor sobre isso hoje lá, junto dos jovens e dos pais que porventura estiverem. Então eu gostaria que você pudesse ir se identificar lá, pelo menos para mim, para eu saber. Você está lá para ouvir a resposta mais elaborada, né, da situação. Mas em princípio é natural, é esperado, faz parte da natureza humana. Os animais fazem isso também, em alguns casos, alguns primatas. Ajuda a controlar um pouco os hormônios, o fluxo hormonal. Mas, volto a dizer, como tudo, é necessário buscar o equilíbrio. Tá? E dentro dessa pergunta feita pela ouvinte, a gente também gostaria de entrar numa parte que é a questão da responsabilidade dos pais com relação ao direcionamento, à educação dos filhos. Às vezes a gente observa que os pais, hoje em dia talvez não tanto, mas ainda um pouco, têm dificuldade de entrar no assunto sexualidade com os filhos. Fica com vergonha, com receio, não sabe como abordar muitas vezes, aí simplesmente não aborda nada e fica o dito pelo não dito, e às vezes o jovem vai aprender, a criança, o jovem vai aprender sobre o assunto na internet, na rua com os amigos, e às vezes vai aprender de forma equivocada, né? Então, Santana, como que seria uma forma para os pais conseguirem dialogar com os filhos de uma maneira talvez mais fácil, mais tranquila a respeito do assunto? Bom, Melissa, é o seguinte, se você sente que você tem uma dificuldade em dialogar com o filho, talvez até por conta da diferença de linguagem, pela própria manutenção da língua portuguesa, por questões culturais, procure um terapeuta, peça a ele dicas de como falar com os filhos, mas tem que ser os pais, não é levar o jovem a um terapeuta para o terapeuta dizer, isso não funciona, não é para ser assim. Nós não temos que delegar a obrigação de pai e mãe aos outros. Pai e mãe têm obrigações. É interessante que alguns pais, como eu disse ontem, os pais acham que tem que ser amigo dos filhos. Não, pai e mãe não tem que ser amigo de ninguém. Pai e mãe tem que dar limite. A função dele é educar. Então, mais tarde, quando esses filhos vierem a ter filhos, se forem adultos, eles vão entender que os pais foram amigos ao fazerem isso. Mas não é para ser amiguinho, né? Mas não podemos também delegar, deixar isso para a rua. Meu pai costumava dizer que ele falava o seguinte, palavras de baixo calão, palavrão deve se aprender na rua. Uma vez eu perguntei para ele por quê. Ele falou assim, porque se falar dentro de casa eu posso proibir. Mas se eu falo e você fala, eu não posso te proibir, porque eu perco a moral de proibir. A lógica é boa. Para palavras de baixo calão, eu concordo. Não fala palavrão, não, dentro de casa não aceito, tudo bem, ok. Tem gente que não se importa, também tudo bem. Mas se você não aceita, é melhor que você ou fale e explique, eu posso, porque eu tenho idade para isso, sei quando empregar essas palavras,
E para você vai ficar estranho, ou vai me constranger, tem que ser claro. Se tem a dificuldade de falar com o jovem sobre o sexo, que é importante, procure um terapeuta. Procure alguém para pedir dicas sobre como eu posso abordar isso, de maneira que eu fique à vontade com isso e o meu filho ou minha filha também. De maneira que eu possa explicar de uma forma correta, que tem que haver responsabilidade. Quando nós falamos isso, as pessoas acham que nós somos arcaicos, mas o ideal é que você depois de maior mesmo. Porque existem as responsabilidades por conta do próprio sexo. É aquela velha história. Tem coisas que levam 1 segundo para ser executadas, mas levam uma vida inteira para você pagar pelo erro. É verdade. Então é bacana, vai lá ficar 2, 3 minutinhos ali, 2 jovens fazem um sexo, tá bacana, é legal, poxa, sem dúvida é prazeroso, mas se há uma gravidez na adolescência, o homem não tem grandes problemas com isso. Porque ele é adolescente, quem vai acabar assumindo são os pais dele, e ele vai acabar levando a vida dele mais ou menos. Agora a mulher, ela vai sofrer horrores por conta disso, porque a mudança hormonal, ela vai ter que criar essa criança. E nós sabemos que na lei brasileira, você pode ter no documento, na certidão de nascimento, não ter o nome do pai, mas o nome da mãe tem. Então, quer dizer, no fundo, a doutrina espírita diz que a mãe, a mulher, tem uma carga mais importante que o homem, porque ela é a primeira professora do lar, né, no lar. Então, o ideal é que seja quando ambos estejam maduros, estejam inclusive conscientes da lei, das legislações, mas nós sabemos também que, infelizmente, isso não tem sido comum. Eu fiquei há pouco tempo horrorizado ao descobrir que numa cidade, não sei se está acontecendo isso em outros lugares também, mas numa cidade específica, jovens de 12 anos mandando nudes, fotos deles seminus ou nus um para os outros. Nossa. Que já estão transando com 12 anos de idade. Então você pensa bem, eles podem até não aceitar isso, mas eles são crianças. E isso não é para criança. Então, esse despertar nós vamos inclusive trabalhar hoje lá no IFET, falar sobre isso, a importância de ter uma idade para isso. Não é uma idade simplesmente mental, a idade física, inclusive, onde os órgãos já estão mais maduros. Tem uma série de coisas que a própria ciência defende. É um conjunto, É um né? conjunto. Então, se você tem dificuldade em falar com o filho ou com a filha, é natural, dependendo da sua geração, é uma dificuldade. Mas procure alguém que esteja inteirado da comunicação, de como falar, e peça dicas. Procure um terapeuta, eu quero falar com meu filho, mas não abra mão de você falar. Não tente passar para a escola. Não a função da escola, frente, né? a escola não tem a função de educar, ela tem a função de passar cultura. Educação é a função dos pais. Né? Então, o bom dia, boa tarde, não é a escola que ensina isso, é o pai e mãe. Por isso que eles dizem que a educação vem de berço. A função da escola é passar a cultura, tornar o indivíduo culto. Não abrir mão de forma alguma, não jogar para outro, não pedir para o vizinho, minha vizinha, ela é mais jovem e tal. Não, você tem que falar, aprenda e fale, mas não passe para terceiros, porque a criança tem que ter a facilidade, o jovem tem que ter essa facilidade, essa comunicação direta com os pais, para que não fique nas escondidas. Talvez você vai ter que tomar alguma decisão complicada com a filha, o filho de 16 anos, falando assim, olha, eu vou transar com minha namorada, e aí? Aí você vai ter que ver como, mas se a comunicação foi aberta, foi bacana, vocês vão poder aceitar ou questionar, colocar para pensar. A ideia é sempre essa, colocar para pensar. Não é função de nenhum terapeuta ou de nenhum conselheiro te dizer o que fazer. A função é mostrar as opções que existem. Então, de repente, ali você tendo um diálogo aberto, você vai falar, poxa, não pode esperar um pouco? Porque vai ter uma situação assim, que vocês vão estar estudando, corre o risco, mesmo que use camisinha, pode engravidar, vai chegar um dia que pode acontecer, de alguma forma, num afã, acabar não usando a camisinha e ser exatamente o momento da gravidez. Então você vai prejudicar a sua vida, não por causa do filho, o filho não é um prejuízo, mas o momento em que ele chega pode ser extremamente prejudicial para uma vida. Né? E faz com que a pessoa, inclusive, salte níveis, porque na adolescência ela quer curtir a adolescência, ela quer ir para a balada, ela quer ir para brincar, ela quer sair com os amigos, e aí vai ter que ficar tomando conta de filho. Quando chegar com 30, 40 anos é que vai tentar fazer isso. Aí vai ser aquela pessoa que as pessoas chamavam na época de piriguete, de perua, porque se fantasia toda, quer usar roupas curtíssimas, quer voltar a ser adolescente, porque ela não conseguiu ser. Né? E ainda culpa a filha, quando o filho, mãe, mas isso não é para a sua idade. Mas eu tive você muito jovem, agora que eu posso curtir. Então, quer dizer, vai mudar os momentos. Não é legal isso. Né? Então, tem que haver um diálogo aberto. Se você tem dificuldade, procure alguém para te instruir como dizer, mas não abra mão de você dizer.
Ok. Agora, com relação a essa questão da sexualidade, um outro aspecto dela também importante para os casais, você falou muito da questão da energia e dos vínculos energéticos que ligam o casal pela comunhão sexual, né? Sim. Ou seja, existem laços ali que são formados nesse casal. Como que fica a situação, Santana, quando um dos dois ou os dois optam por relacionamentos extraconjugais, ou seja, a questão da traição, como que a questão, quais são as consequências também energéticas e espirituais para o casal nessa situação? Cai no mesma situação. Vai haver uma disfunção energética, vai haver um desequilíbrio. Porque, ainda que possa ser possível 3 pessoas se unirem energeticamente, mas numa situação como essa, não. Por quê? Porque se o relacionamento está dando margem a buscar alguém de fora, é porque alguma coisa já se perdeu. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela disse que certa vez um namorado dela, de há muitos anos, disse para ela uma coisa que eu achei interessantíssima. Antes eu preciso explicar para as pessoas que a palavra tesão não é palavra de baixo calão não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai falar que o teólogo falou um palavrão, não é palavra de baixo calão. Ele disse o seguinte, que para um bom relacionamento estar estabilizado, ele tem que haver respeito, admiração e tesão. O tesão está falando que está a parte sexual, o desejo, um desejar o outro, que é o ideal, né? Mas não é o suficiente, tem que haver o respeito e tem que haver admiração. O problema é que quando um ou outro caem, ou é danificado, um desses três sustentáculos é extremamente danificado ou cai, vai começar a forçar os outros. Então, se começa a perder o respeito e começa a perder a admiração, natural que o desejo, que nesse exemplo dele, ele usou a palavra tesão, é natural que isso também decaia. E então tem que haver a busca por reharmonizar isso, o respeito, o reequilíbrio e a admiração, para que isso também volte, porque é possível restabelecer. Não é fácil, mas é possível. E é interessante porque às vezes você vê casos de pessoas traindo e você olha, por exemplo, do nosso ponto de padrão de beleza. Você olha para o cara e fala assim, você está traindo sua mulher, mas sua mulher é uma mulher linda, um corpo lindo. Como é que você pode estar traindo? Você não... A pessoa, cara, mas por que não? Porque perdeu o respeito e a admiração. Então, o homem é muito visual. Ele olha para a mulher e fica doido. Nossa, que mulherão. Mas com o convívio, ele vai perceber que aquela pessoa não se adequa. Então pode até haver né, o ficar, que eu sou contra essa ideia do ficar, mas pode até acontecer. Só que com o convívio vê que não bate comigo e aquela mulher deixa, é como que se ela deixasse de ter um corpo escultural. Porque não há mais o interesse, porque não é só isso que no fundo o homem quer. Ele não quer só uma mulher corpulenta, uma mulher com corpão. Ele quer alguém com conteúdo. Ele quer alguém que ele possa conversar. E só isso não é suficiente. Em princípio é uma questão visual, mas não é suficiente. Então, o convívio do relacionamento tem que manter isso. Tem que manter esse equilíbrio dessas estruturas. A amizade, a afinidade. Você tem que buscar, de alguma forma, equilibrar os interesses. Para que isso, como você agora há pouco disse, é um conjunto. Então, o sexo é importante. Então, quando eu vou buscar isso fora, é porque, na verdade, tem um monte de outras coisas que já estão danificadas no relacionamento. Nesse caso, o indivíduo, antes de trair, deveria buscar ajuda. Um terapeuta de casais. E se vê que, olha, realmente é impossível, não dá para restabelecer, é melhor que você separe. Porque aí vai haver o corte, a quebra desse vínculo, e ele vai poder, então, se vincular a outra pessoa. Mas, toda vez que você cria esses vínculos externos, vai gerar um desequilíbrio energético em você que vai interferir na sua vida, em outros campos da sua vida. Eu estou com uma pergunta de uma ouvinte aqui. Ela coloca o seguinte: um casamento de muitos anos perde o interesse sexual. Há idade para isso ou cada caso é um caso? E eu ia até complemento essa pergunta dela com uma situação, com uma outra pergunta também que chegou aqui. É o seguinte, a pessoa fala que, deixa eu olhar aqui, que ela está casada, ama o cônjuge, não tem interesse nenhum em trair, mas que ela não tem mais o interesse sexual. Então, acho que as duas perguntas acabam que coincidem, né? Se isso seria o fim do casamento ou se é possível harmonizar ou recuperar esse desejo sexual. Vamos lá. Sim, é possível restabelecer, sim, e isso não é o fim do casamento. Porque eu achei interessante ela dizer isso. Nós temos 3, dentro da língua grega,
que é inclusive base para a língua portuguesa, que a língua portuguesa ela é baseada no latim e no grego. Nós temos 3 tipos de amor. 2 são citados claramente na Bíblia, que é o agapo, do grego, que vira ágape em língua portuguesa, que é o amor perfeito, o amor incondicional e restrito. Tem o filéu, que é o nosso amor limitado, é o amor comum, de amigo, de pai, de mãe. Aí fala, pai de mãe é perfeito, não é não. É o amor de pai e de mãe pode parecer que é o amor perfeito, não é só pelos filhos, não é pelo filho do vizinho, então é condicionado. Esse filéu é o amor comum do nosso dia a dia. O amor perfeito, nós tivemos a experiência com Jesus, que nos ama de maneira perfeita, que é o agape, Deus, óbvio, né? O ser supremo. E tem um amor chamado eros, que é o amor de desejo. Só que as pessoas entendem, às vezes, é interessante por não conhecer a língua, né, a língua grega, acha que eros é só o desejo, só o ato sexual. Não, o eros é o amor de desejo, mas envolve sentimento real. Aquela coisa de estar junto, de gostar de estar junto. Mas esses 3 amores interferem num casamento. Todos os 3 estão presentes. Existe, claro, nós não conseguimos amar perfeitamente um ao outro, mas já existe a busca por isso. Quando você é também amigo do seu cônjuge, quando você também quer compartilhar outras coisas. Às vezes você se força a aprender coisas para poder dividir. Então, há uma tentativa de alinhamento. Há o amor comum, que é o amor do dia a dia, e há o eros. Se o eros decai, ou ele se torna nulo, mas você ainda vê que essa pessoa é a pessoa da sua vida, que você gosta de estar com ela, isso é comum, para os 2 está tudo bem, o casamento pode permanecer numa boa, sem nenhum problema. Porque não é uma obrigação do casal ter relação sexual. A ideia é buscar uma parceria para crescimento mútuo. Então, é interessante que as pessoas, quando vão falar de alma gêmea, né, almas afins, acham que a alma afim é aquele que nunca brigou. Não, isso é vaca de presépio, que concorda com tudo. A alma afim é aquele que te ajuda a crescer. Então, se o casal um ajuda o outro a crescer, é isso. A ideia é essa. É estar nessa parceria, nessa comunhão. Se o desejo sexual acabou, mas se você vê amor suficiente para continuar, nenhum problema. Nenhum mesmo. Mas, se isso está em desequilíbrio de um para o outro, quer dizer, você perdeu o desejo, mas o parceiro não, aí é algo que vocês têm que conversar muito, porque aí pode tender à traição e não vai ser legal para nenhum dos 2. Nesse caso, é possível, através de terapia talvez, e buscar restabelecer o desejo. Mas se não, nesse caso, honestamente, da experiência que eu tenho de aconselhamento, não funciona. Porque um vai se sentir tão anulado que não vai funcionar para ele. Entendeu? Então ele vai se sentir capenga, porque ele ainda precisa do ato sexual, e o outro parceiro não quer mais, não sente vontade, simplesmente não tem mais interesse. Então, agora, com relação à idade, né, não tem a ver exatamente com isso, com a depreciação de outros valores. Né, a perda da admiração, a perda da amizade, a perda da busca do comum, né, como diz uma amiga minha, o comum de 2, ou seja, eu tenho que, na verdade, no fundo, eu tenho que lutar para te fazer bem e você tem que lutar para me fazer bem. Né? Porque eu vou ceder e você também. Se só um cede, não vai funcionar. Então, tem que haver isso. Eu tenho que olhar para minha parceira e falar assim, poxa, alguém que vale a pena eu mudar por ela. Vale a pena eu mudar isso. Dói, qualquer mudança, todo crescimento dói, até o crescimento físico. Nós não temos registro na nossa mente que doeu, mas os nossos ossos foram crescendo, nós sentimos dor. Não lembramos disso, mas sentimos. Então, todo crescimento dói. Mas, se eu me proponho, se eu olho para a pessoa e falo assim, é uma pessoa que vale a pena eu mudar, porque, no fundo, ninguém muda o outro. É impossível. Eu só posso mudar a mim mesmo. Mas um dos fatores de eu decidir mudar pode ser a influência do outro. Ou seja, por ser o outro alguém que é tão bacana comigo, é tão legal comigo, que, poxa, vale a pena eu sofrer essa mudança, ou seja, eu me forçar a mudar por essa pessoa, porque é alguém que me faz bem. Né? Como diz a música do Lulu Santos, ela me faz tão bem que eu também quero fazer isso por ela. Né? Então, quer dizer, se é uma pessoa que me faz bem, eu vou me esforçar, eu vou quebrar algumas coisas dentro de mim para fazê-la bem também, porque eu quero estar com essa pessoa. Né? Lembrando que não tem a ver com felicidade, tem a ver com estar bem, porque a psicologia ensina que eu preciso ser feliz por mim, independente de com quem eu esteja. Porque se alguém sai, eu deixaria de ser feliz, e não é para ser assim. Mas se aquela pessoa te faz bem, vale a pena. Então, respondendo as duas, não tem idade para isso, a perda do interesse. Vai depender do que aconteceu, do que provocou esse desgaste desses outros suportes do casamento.
né? O respeito, a admiração, a amizade, o carinho, tudo isso. Isso vai degringolando, isso vai se perdendo e naturalmente vai matar o desejo sexual. Por que o desejo sexual é o mais atacado numa situação dessa? Porque é a intimidade máxima. É você entregar o seu corpo para que o outro te toque, para que vocês troquem ali energias, inclusive fluidos energéticos e fluidos corporais mesmo. Então, é a coisa mais íntima de um ser humano, é o sexo. É a coisa mais íntima. Então, isso você vai começar, poxa, alguém que não merece, essa pessoa não merece estar comigo, não vou me entregar para essa pessoa, porque é alguém que me trata mal, que me desrespeita, que eu não admiro. Então, é natural. E isso pode ser tratado, pode ser recuperado, mas não é garantia. Né? Então, esse tempo não depende do que levou a esse... Ou seja, o ideal numa situação delicada como essa, em que você vê que o companheiro vale a pena e que existem muitas outras virtudes além meramente da questão sexual, é você buscar ajuda realmente, tentar entender o que está te causando essa barreira, essa dificuldade, por que isso está surgindo, para tentar resolver o problema e manter uma união feliz. É isso aí. É isso aí. Bom, um ouvinte do bairro Santa Luzia nos ligou aqui falando que dando os parabéns pelo programa. Agradeceu muito pelos esclarecimentos, pelo tema abordado, que é um tema importante, né? Agora não entendi aqui, Paulinha, a letra é sua? Não. Bom, mas que seria um tema muito importante, né, para nós no momento atual. Então, obrigada a esse ouvinte de Santa Luzia que nos ligou, do bairro Santa Luzia, e agradeço a todos os ouvintes de Santana, te agradeço enormemente, infelizmente acabou, né? Uma hora passa rapidinho, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o assunto, né, aprofundar mais sobre o assunto, aproveita hoje à tarde a roda de conversa com o Santana. Nós vamos ver se providenciamos papel e caneta também, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de perguntar abertamente, Sim. Mas às vezes escrevendo, né, leve seu papelzinho, sua caneta também, às vezes escrevendo não fica constrangido e tem a oportunidade de ter o esclarecimento também sobre o assunto. Então hoje às 15 horas, 3 da tarde, com o Santana lá no IFET, o despertar da sexualidade, vamos entender um pouco mais, aprofundar no assunto, ok? E à noite 19h30 com Hélio Loureiro, também palestra sobre a lei de justiça, amor e caridade. Santana, muito obrigada, que Jesus te abençoe hoje e por todo sempre. Amém, eu que agradeço, muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes que estão participando, o pessoal que está aqui com a gente nos estúdios também, o pessoal que está na internet, o pessoal do nosso canal Ame Barbacena. Um abraço carinhoso a todos vocês. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.